Continuando então nossos estudos de zoologia, nessa aula a gente vai ver então dois grupos. Na primeira então veremos os moluscos e numa próxima aula os anelídeos. Então hoje é o filo Molusca e o filo Annelida. Vamos começar então pelo filo molusco, que são os moluscos. Então aqui nós temos as características gerais de todos os moluscos. O seu habitat principal, eles são de ambientes marinhos, mas a gente encontra também esses animais em ambientes de água doce. Nós falamos de animais dulcícolas e algumas espécimes também, eles habitam aí o ambiente terrestre. Claro que desde que seja um ambiente terrestre úmido. No caso do corpo, ele é subdividido em cabeça, massa visceral e o que nós chamamos de pé muscular. Tá? Uma questão evolutiva dos moluscos é a presença de uma concha calcária. Claro que nem todos os exemplares de moluscos possuem essa concha, mas para um processo de adaptação foi super importante porque esse animal então agora ele tem uma estrutura de proteção e também como se fosse uma moradia, porque alguns moluscos conseguem adentrar essa concha, que daí também vai servir como proteção. Voltando então à parte do corpo, né, que é formado então por cabeça, massa visceral e o pé muscular. A cabeça, eles estão localizados, então tudo que tem na cabeça está localizado os órgãos sensoriais. Então todos os órgãos sensoriais eu encontro na cabeça, tá? Para o animal então sentir o que está acontecendo com o ambiente que o rodeia. No caso do pé, ele é uma massa muscular que serve para rastejamento. Ele vai ajudar então principalmente nos gastrópodes, que é um tipo específico de molusco, no processo de locomoção. Ajuda também a capturar, né, a alimentação, no caso pegar o alimento, ou também ajuda na cópula. Alguns exemplares, como o polvo, a lula, isso vai ajudar também no processo de reprodução. E de escavação, como no caso dessa fotografia que vocês estão vendo, um molusco que é chamado de bivalve, certo? No caso do manto, a gente encontra uma parte chamada páleo, e onde estão inseridos todos os órgãos responsáveis pela digestão, pela circulação, respiração e excreção. Então, no manto é onde se encontra praticamente todos os órgãos que vão auxiliar no processo metabólico desses animais. Além de proteger, né, de ter todos esses órgãos, no manto também a gente encontra alguns tipos de glândulas. No caso dessas glândulas, elas vão secretar um muco. Por isso que os moluscos são animais tão viscosos. E isso ajuda no processo de locomoção. Quanto mais viscoso esse animal for, quanto mais essa glândula secretar essa substância, melhor será a locomoção desses animais. E em moluscos onde há a presença de uma concha, essas glândulas também ajudam na secreção de um material calcário, principalmente rico em carbonato de cálcio, que é o que vai dar a rigidez, né? Uma estrutura rígida aí para a concha. Como eu falei, a concha ela serve para proteção e como se fosse uma moradia para esse animal. No caso da rádula, nem todos os moluscos possuem essa estrutura. Tirando os bivalves, a rádula ela é encontrada em cefalópodes e gastrópodes, e em outros tipos de moluscos que eu vou explicar daqui a pouco quando eu for falar sobre a sistemática, que é a divisão. A rádula ela vai ser como se fosse um dente desse animal. Ajuda para raspar o alimento, para ele conseguir então triturar esse alimento para conseguir engolir. Lembrando que os bivalves, que é esse da fotografia, são os únicos exemplares de bivalves que não possuem, então, o caso a rádula. Os bivalves são animais filtradores. Eles filtram a água do mar. Todos os moluscos são triblásticos, apresentam os 3 folhetos germinativos lá no processo embrionário. Todos eles são celomados, possuem o celoma, então no caso os órgãos ficarão em locais específicos dentro do manto, e são animais protostômios. No desenvolvimento embrionário, a primeira estrutura que surge é a boca.
Agora a gente vai começar a falar um pouco sobre as funções vitais dos moluscos, né? Como que são os órgãos aí para ajudar no processo metabólico desses animais. O sistema digestório ele é completo, tá? Ele vai ocorrer então dentro do organismo do animal. E aí, como a gente fala que a digestão ocorre dentro desse tubo digestório, a gente fala que essa digestão ela é extracelular lá. No caso dos bivalves, não, porque eles são animais filtradores. Essa rádula, ela parece um dente, né, uma estrutura denteada, que ajuda a raspar o alimento, e aí então ele consegue triturar esse alimento para conseguir depois, posteriormente, engolir. Além dessa rádula, por exemplo, lula, polvo, tem também mandíbulas córneas. Essas mandíbulas córneas ajudam esses animais a quebrarem, por exemplo, conchas de outros animais, a destruir o exoesqueleto de crustáceos, por exemplo, tá? São animais que conseguem realizar camuflagem, né? Eles conseguem se esconder no ambiente marinho. Isso se dá através de células especiais chamadas de cromatóforos. Essas células, elas têm a capacidade de se locomover dentro do animal, modificando a coloração desse animal e aí então dando como uma característica de defesa aí a camuflagem para os moluscos. No processo respiratório, nós temos então uma diferença entre os moluscos terrestres e os moluscos aquáticos. A respiração ela está intimamente ligada ao manto, né, a parte do manto desse molusco. No caso dos moluscos terrestres, existe uma rica vascularização na superfície desse manto que ajuda então na troca gasosa no processo de respiração. Nos animais aquáticos, a respiração se dá através de brânquias, né? E aí, no caso, essas brânquias, então, ajudam nessa troca gasosa para a respiração desses animais. Ainda nesses representantes aquáticos, né, existem as brânquias, que apresentam a forma de uma lâmina, que é encontrado nos bivalves, e a pena, que é encontrado apenas nos cefalópodes, é apenas o formato de como que essas brânquias se apresentam junto a esses animais. O sistema circulatório ele é formado pela hemolinfa. Então nós dizemos que o sistema circulatório nos bivalves ele é aberto ou também chamado de lacunar. Então quando o coração ele bombeia essa hemolinfa, os vasos sanguíneos são muito curtos. Após a passagem dessa hemolinfa por esses vasos sanguíneos, eles caem então nas células e aí então essa dinâmica de circulação vai passando de célula a célula. Eles apresentam nefrídeos, que são um órgão específico para acontecer toda a filtragem e a excreção de substâncias que não são importantes para os animais. E é importante ressaltar que nos cefalópodes, né, que são os polvos e as lulas, o sistema circulatório ele é fechado. Ele apresenta então um sistema circulatório, né, com vasos sanguíneos. Isso é importante dizer porque, por exemplo, polvo, lula são animais mais dinâmicos, né, que conseguem se movimentar com uma maior rapidez. E isso, o fato deles terem o sistema circulatório fechado, ajuda nesse processo. Para finalizar esse slide, nós temos então um sistema nervoso, que no caso dos moluscos é formado por uma cadeia de gânglios. E esses gânglios eles são divididos em gânglios cerebrais, viscerais e pedais. Na região da cabeça, então, eu tenho os gânglios cerebrais, que eles vão controlar as atividades do corpo, como se fosse um cérebro, mas ainda não é. É apenas uma cadeia de gânglios nervosos. Nos gânglios viscerais, eles vão controlar as vísceras e todas as funções metabólicas que as vísceras vão ter. Então, circulação, respiração, secreção, né? Filtração, quem faz isso são os gânglios, então, viscerais. E por último, os gânglios pedais, como o próprio nome já está falando, eles vão ajudar na atividade da musculatura que está ligada à locomoção. Então, toda a parte dos pés é formado por gânglios pedais que ajudam então aí na locomoção. Vamos falar um pouco então agora sobre a reprodução nos moluscos. Toda reprodução ela é sexuada, então ela apresenta aí a formação dos gametas, certo? Os animais são dioicos, então macho e fêmea, dimorfismo sexual. Apenas o grupo dos gastrópodes, né, lesma, caramujo, caracol, eles são monóicos, então eles são hermafroditas, certo?
mas mesmo sendo hermafroditas, é necessário que haja fecundação cruzada. No caso dos bivalves, né, eles têm a fecundação externa. Então, eles lançam os gametas na água e a fecundação vai ocorrer na água. Ocorrendo a fecundação, a primeira larva que aparece é chamada de larva trocófora ciliada, que é a primeira fotografia lá em cima, próxima à palavra reprodução. Após o desenvolvimento, então, ela se transforma no que nós chamamos de larva Veliger, que ela vai então se fixar no substrato e ela vai se desenvolver até se transformar em um molusco adulto. Então, nós podemos dizer que nos bivalves o desenvolvimento ele é indireto porque há a presença então de larvas. E no caso dos cefalópodes, eu tenho a fecundação interna, então o macho fecunda a fêmea. Após esse processo, a fêmea bota os ovos, ela cuida desses ovos, e aí quando eclodir esses ovos, o filhote ele já está completamente formado e ele só vai crescer até se tornar um molusco adulto. Portanto, se não há fase larval, nós dizemos então que no cefalópodes o desenvolvimento ele é direto. Agora a gente vai falar um pouco sobre a sistemática, como que os moluscos então são subdivididos, certo? Existe um porquê dessa divisão, e esse porquê é principalmente através do formato do corpo desses moluscos. Então aqui nós temos gastrópodes, bivalves, cefalópodes, poliplacófora e escafópoda. Então vamos entender aí por que desses nomes. Os gastrópodes, antigamente, eles eram chamados de univalvos. Uni, valvos vem de valvas, que seria a concha que protege esses animais. A subdivisão do corpo desses animais é formado por cabeça, massa visceral e pé. E aí quem são os gastrópodes? São as lesmas, caramujo, caracol. Gastro vem de estômago, poda vem de pé. Então é como se tivesse o pé no estômago, que são aqueles animais então que são rastejantes. Os bivalves, também chamados de pelicípodas, antigamente era chamado de bivalves porque são os animais que têm aquela concha que fecha, formado por duas valvas. Também é formado por uma cabeça bem reduzida, a massa visceral e também o pé para locomoção. O cefalópoda, céfalo, cabeça, poda, pé. Pé na cabeça. É o polvo, a lula, o náutilo, que é o único representante dos cefalópodes que tem uma concha externa. A cabeça é bastante desenvolvida, também possui massa visceral e também o pé. Entre os moluscos, são os animais, são os representantes mais inteligentes que a gente encontra no grupo. Poliplacófora, poli, bastante. Placas, então são formados aí até por 8 valvas, formado por cabeça, massa visceral e também o pé. E o escafópoda é um animal aí que vive, é um animal bentônico, né? Sendo um representante chamado de dente de elefante. Ele só tem massa visceral e só tem pé. Nesse slide vocês estão vendo então a fotografia mostrando cada representante. Então lá em cima eu tenho o gastrópode, a lesma. No canto superior direito eu tenho o bivalve, que possui 2 valvas. No centro eu tenho o cefalópode, que é o polvo. No caso do polvo são 8 tentáculos e a lula são 10 tentáculos, sendo que 2 são modificados para ajudar na reprodução e a pegar alimentos, né? E no caso do náutilo, que é o único representante aí que tem uma concha externa, pode chegar até a ter 40 tentáculos. Lá embaixo, no canto esquerdo, eu tenho poliplacófora, certo? Que é o quíton, que é um representante aí desse grupo de molusco. E lá no canto inferior direito, então, eu tenho o escafópoda, que é o conhecido como dente de elefante.